de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura geológica da Terra. Por que nós temos erupções vulcânicas, terremotos? Por que nem todos os lugares acontecem isso? E como que o homem ele descobriu a causa desses terremotos, dessas erupções vulcânicas, que ainda é alvo de estudo, porque nós não temos ainda muitos dados concretos sobre a estrutura geológica da Terra. O que nós temos hoje são baseados nos últimos estudos, após a Segunda Guerra Mundial, que nós chegamos aí na teoria da tectônica de placas. O certo é que muitas coisas ainda têm que ser descobertas. Vamos lá, meninos. Então, nós temos a estrutura da Terra. A Terra é dividida em 3 grandes camadas: crosta, manto e núcleo. À medida que os cientistas vão estudando, eles vão descobrindo novas subcamadas. Na atualidade, nós temos o seguinte: a crosta terrestre ela é dividida em 2 subcamadas. A crosta continental, que é formada de silício e alumínio, e a crosta oceânica, que é formada de silício e magnésio. Então, nós temos a crosta continental, seria a parte das terras emersas, onde estão os continentes. E a crosta oceânica seria a parte das terras submersas que estão sob os oceanos. A segunda camada, o manto, também é dividida em 2 subcamadas, que é o manto superior e o manto inferior. No manto superior, nós temos a astenosfera, onde estão as placas tectônicas, que são imensas camadas rochosas, blocos rochosos que protegem a Terra do magma. E a mesosfera. Depois, na camada mais interior da Terra, que é onde fica aí o núcleo, nós temos o núcleo interno e externo, que é composto de níquel e ferro. E a faixa de transição entre uma camada e outra, nós temos as descontinuidades. É como se fosse uma faixa de transição da crosta para o manto, do manto para o núcleo. Da crosta para o manto, nós temos a descontinuidade de Morovicic. E entre o manto e o núcleo, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. Bom, como que nós temos esses estudos? As placas tectônicas, o planeta Terra, ele faz, além do movimento em torno do Sol, que é o movimento de translação e rotação, a Terra também, o magma, ele se movimenta. Nesse movimento, é claro que ele é de forma lenta e constante, nós nem chegamos a perceber, assim como o movimento que é feito também de rotação e translação, que a gente não chega nem perceber. Por que isso acontece? Por causa das placas, igual tá aqui, olha. Os continentes se movem de forma lenta e constante. Isso porque estão sobre enormes placas sólidas que compõem a litosfera, abrangendo toda a crosta terrestre e parte do manto. Essas placas são tectônicas, chamadas de tectônicas ou litosféricas. Como que chegou nesse estudo? A primeira grande pesquisa que foi lançada no século XX, ela foi feita por um cientista alemão, Alfred Wegener. Alfred Wegener, em 1913, ele lançou a teoria da tectônica de placas. Nessa teoria da tectônica de placas, Wegener fala o seguinte, que a Terra ela já foi uma imensa massa continental, que era um só continente, que no caso era chamado de Pangeia. E há estudos mais recentes que falam o seguinte, que anterior a essa Pangeia, nós já tivemos também continentes separados. Então é como se fosse separado até juntar formando a Pangeia. E da Pangeia separou e que no futuro vai juntar novamente. Por que Wegener elaborou essa teoria? Ele elaborou baseado no seguinte, que o encaixe da América do Sul era perfeito com o encaixe da África, formando uma imensa quebra-cabeça. Além desse encaixe, ele também baseou nos fósseis,
que fósseis encontrados na África eram os mesmos encontrados na América do Sul. E fósseis encontrados na Índia, na Antártida, eram os mesmos. Então, provando aí a teoria dessa deriva continental. Só que Wegener, ele não conseguiu explicar o porquê. Por que isso aconteceu? Por que esses continentes eles se separaram? Então, Wegener foi ridicularizado pela comunidade científica porque ele não soube explicar o motivo, a causa desses movimentos. De acordo com a teoria de Wegener, o que aconteceu com o continente? Era a Pangeia, transformou em dois novos continentes, Laurásia e Gondwana. Depois foram separando, até chegar no que nós temos hoje, que são os continentes da atualidade, que são os 6 continentes: Europa, África, Ásia, América, Antártida e Oceania. Bom, Wegener foi ridicularizado, não foi aceita sua teoria, porque ele não soube explicar. Em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial, esses estudos ficaram esquecidos. Só mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, é que vão voltar com essas análises. Por quê? Durante a guerra, o que os soldados observaram? Através dos submarinos, eles observaram que no meio do Oceano Atlântico havia uma imensa cadeia montanhosa e que em alguns pontos dessa cadeia montanhosa a temperatura era diferente. Então, eles anotaram, né, todas as observações foram feitas, eles anotaram, e mais tarde, quando chega na década de 50, esses estudos vão ser retornados. E aí, como eles tinham observado essa imensa cadeia montanhosa, vai surgir a teoria da tectônica de placas, onde provavelmente o que acontece é o seguinte, que essas placas elas estão se afastando e que elas estão afastando por causa da alta temperatura que tem no magma, né? O magma que é de alta temperatura que fica na camada do manto e que através dessas correntes de convecção, por causa da temperatura, essas placas chamadas de tectônicas, elas estão se separando. Onde elas se separam, o magma extravasa, formando aí essa imensa cadeia montanhosa. Então, esse mapa aqui está mostrando, olha, essa cadeia montanhosa no meio do Oceano Atlântico. Prova disso, nós temos até a Islândia, que é uma ponta dessa cadeia montanhosa. Bom, aqui tem um mapa mostrando as placas tectônicas. As placas, em todos os limites delas, tem algum fenômeno geológico. Por isso que em alguns lugares acontecem terremotos, outros lugares acontecem vulcanismo, dependendo do tipo de movimento que essas placas estão realizando. Quais são esses tipos de movimentos? Aqui eu tenho essas imagens mostrando o processo de choque de placas ou separação de placas. Então, eu tenho aqui esse mapa mostrando algum desses tipos de movimentos. Eu tenho aqui a informação do Himalaia, a formação aqui da dorsal mesoatlântica, a formação da Cordilheira dos Andes, da Falha de San Andrés, que são exemplos aí de tipos de movimentos dessas placas tectônicas. As placas divergentes, que são as placas que dão origem aí às montanhas no meio dos oceanos, que são as dorsais. Nós temos aqui essa imagem da dorsal mesoatlântica, que eu acabei de falar com vocês, e elas podem dar origem aí a ilhas vulcânicas. Então, o que acontece? As placas tectônicas, elas se afastam. O que são as placas mesmo? São imensas massas rochosas, blocos rochosos que estão na astenosfera, que é uma camada aí que fica entre a crosta e o manto. Então, com isso, essas correntes de convecção, por causa da alta temperatura do magma, que fica no manto, vai extravasar. O segundo movimento são as placas convergentes. Essas placas convergentes é a colisão dessas placas tectônicas. Sejam placas continentais, sejam placas oceânicas. Pode acontecer uma convergência de placa oceânica com oceânica, placa
oceânica com a placa continental, uma placa continental com outra placa continental. Então, aqui eu tenho dois exemplos que podem ilustrar melhor o que eu estou explicando. Então, você tem a astenosfera. Então, aqui, ó, astenosfera. Aqui você tem a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, ela está dividida na crosta oceânica, na crosta continental. Então, você tem aqui, olha, as placas que estão se chocando. Nesse choque de placas tectônicas, nós temos uma crosta oceânica com a crosta continental. A crosta oceânica, ela acaba entrando embaixo aqui da crosta continental, dando origem a uma imensa cadeia montanhosa. O exemplo que nós temos aí é a Cordilheira dos Andes. Um outro, esse é o que nós chamamos de por subducção, quando uma placa oceânica, ela entra embaixo de uma placa continental. Ou então por colisão, onde eu tenho duas placas com a mesma densidade, que é a placa da crosta continental com a outra crosta continental. O exemplo que eu tenho aí é a Cordilheira do Himalaia. Bom, outro tipo de movimento são as placas transformantes, que quando é uma placa deslizando do lado da outra. Nós temos aí, como exemplo, a placa que originou aí uma imensa falha que fica na Califórnia, que é a placa norte-americana com a placa do Pacífico, dando origem aí à falha de San Andreas nos Estados Unidos. Essa imagem mostra quais são as áreas que têm maior estabilidade tectônica da atualidade. Fica no Círculo do Fogo do Pacífico. É onde eu tenho aí a costa da América, né, a costa ocidental da América, aqui a costa oriental da Ásia. Então é onde eu tenho maior instabilidade tectônica, chamada de Círculo do Fogo do Pacífico. Voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem aqui essa imagem aqui das placas tectônicas. Igual o exemplo que eu falei com vocês do movimento de placas convergentes, das placas oceânicas com outra placa oceânica. Nós temos aqui o Japão. O Japão é um exemplo disso, porque eu tenho duas placas oceânicas que se chocaram e formaram aí o arquipélago do Japão, que sempre está acontecendo terremoto. Um outro exemplo é a placa oceânica com a placa continental, que é a placa sul-americana com a placa Nazca, dando origem aí à Cordilheira dos Andes. E aqui, a placa que deu origem aí à Cordilheira do Himalaia, que é a placa indiana, que você vê que é a placa continental, porque tem aqui a Índia sobre a placa, e a placa euroasiática. Então, a colisão aqui. Então, aqui é um movimento de subducção, que é a placa Nazca com a sul-americana, e aqui é a colisão mesmo. Bom, e aí, como que nós temos esse embasamento de todas as partes das terras emersas? Nessas terras emersas, nós temos toda a estrutura geológica. Por quê? De acordo com os estudos científicos, a parte mais antiga de estrutura geológica estão nas partes emersas. Por quê? O que está nos oceanos são terras mais recentes, são formações geológicas recentes, porque o assoalho oceânico ele é de formação mais recente. Tanto é que as rochas mais jovens se encontram no fundo dos oceanos. Então, nós temos três estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, de acordo com a escala geológica. Os escudos cristalinos são as formações rochosas mais antigas, formadas na era pré-cambriana. As bacias sedimentares, elas vão da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, dependendo do recurso encontrado. Por exemplo, se eu tenho carvão mineral e petróleo, carvão mineral é de formação da era paleozoica. Então, o carvão que tem maior concentração de carbono, ele é mais antigo, da era paleozoica. Já o petróleo é de formação da era mesozoica. E os dobramentos modernos, que são as imensas cadeias montanhosas, se formaram na era cenozoica no período terciário, que são as 5 cadeias montanhosas que se formaram a partir
do movimento convergente das placas tectônicas. Os escudos cristalinos, também são chamados de maciços antigos, representam um tipo de formação geológica muito resistente, que se formam em áreas de baixa altitude. Por quê? Porque são áreas que já passaram por um intenso processo de formação geológica e agora por intenso processo de erosão. Os escudos cristalinos, eles são importantes para nós porque é onde nós encontramos os minerais metálicos, tipo minério de ferro, bauxita, manganês, que são utilizados aí na indústria siderúrgica. As bacias sedimentares é um tipo de formação geológica rochosa formada nas depressões de relevo, áreas rebaixadas, que com o tempo foram acumulando sedimentos, daí surge seu nome. Então, as bacias sedimentares são lugares que passaram por um processo de transformação geológica com milhões de anos. Então, igual, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem mostra sedimentos, porque aqui foi uma área de mar. Então, é uma área que tem muito calcário. O calcário, ele é formado a partir de restos de animais marinhos, né? São conchas, todos os animais que viveram aí numa época muito antiga mesmo, numa era que é a era geológica, não é nem a era histórica, não é nem tempo do homem. E nós temos exemplo também o petróleo, que é a partir de bacias sedimentares, que é muito utilizado na atualidade. Nós temos o carvão mineral, que foi aí a principal matriz energética utilizada aí na primeira revolução industrial. E a terceira estrutura geológica são os dobramentos modernos, são as cadeias montanhosas. É um tipo de formação geológica mais recente, que se formou aí na era Cenozoica, no período terciário. Se formou antes do aparecimento do homem, que o homem vai ser no período quaternário. O que são esses dobramentos modernos? É o choque dessas placas tectônicas, vai provocar esse enrugamento mesmo, essas dobras, formando o relevo, igual eu estou mostrando nessa imagem. Você tem aqui, olha, o choque, né, a colisão dessas duas placas aqui, formando aí essas dobras. Dessas dobras nós temos as áreas orogenéticas. O que são essas áreas orogenéticas? Áreas de montanhas. E aí nesse mapa mundi eu tenho a estrutura geológica, as três estruturas geológicas. Os escudos cristalinos, que são os mais antigos, depois as bacias sedimentares e as áreas de dobramentos modernos. Então eu tenho aqui a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, que é o choque aí da Nazca com a placa sul-americana, uma placa oceânica com uma continental. Eu tenho aqui as Montanhas Rochosas, na Cordilheira das Montanhas Rochosas, que também é o choque aí da placa oceânica, a placa do Pacífico, com a placa americana. Aqui eu tenho os Alpes, que é a erupção a partir de duas placas continentais. A placa, as cadeias do Atlas, né, que é a que fica aqui no noroeste da África, e a Cordilheira do Himalaia, que fica aqui na Ásia. Bom, essas estruturas geológicas todas espalhadas, vocês podem observar o seguinte, que essas erupções vulcânicas, esses terremotos, todos aí em áreas de limites de placas tectônicas. Algumas já estão bem numa situação de estabilidade, quase não tem erupção vulcânica mais, mas em outras áreas ainda tem muita instabilidade tectônica. Onde estão essas instabilidades? Elas estão mais na área do Pacífico, onde eu tenho maior instabilidade. Então é isso. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as formas de relevo. Ok?